Muito bem, eu queria ouvir o professor Villa a respeito desse assunto também. O professor estava consultando aqui, me lembrava, mas não dos detalhes. No ano passado, o adversário mais relevante na política cearense, a essa altura do campeonato, do Ciro Gomes, Eunício Oliveira, arrematou um apartamento do Ciro que foi para leilão. Foi para leilão para que Ciro Gomes pagasse uma indenização devida ao ex-presidente da República, Fernando Collor. E Eunício Oliveira, para provocar mesmo, foi até lá e arrematou o apartamento. Até consegui recuperar aqui uma frase dele para a revista Veja: arrematei de sacanagem, disse o Eunício Oliveira, foi para provocar o Ciro Gomes mesmo. E agora essa questão que se deu a partir de uma acusação de racismo do pré-candidato, na época, Ciro Gomes, contra o vereador paulistano Fernando Holliday. A frase do então presidenciável Ciro Gomes sobre o Fernando Holliday foi absolutamente, no mínimo, infeliz, né? Agora, principalmente num país que tem a história com o Brasil. Nunca devemos nos esquecer que o último país a abolir a escravidão no mundo ocidental foi o Brasil, a 13 de maio de 1888. E depois, como isso perpassou todo o século XX brasileiro, chegando até o século XXI, resquícios dessa longevidade da escravidão no Brasil. Segundo ponto que chama atenção no caso do Ciro, por exemplo, o que o Gustavo Uribe estava dizendo, vai ser engraçado se ele for para a União Brasil. Quem está lá? Sérgio Moro, né? Aí vai ser engraçado, os dois no mesmo partido político, tendo em vista as afirmações que Ciro Gomes fez sobre Sérgio Moro, e não são afirmações de hoje, tem uma longa história. Terceiro, causa estranheza, como é que o silêncio de Ciro Gomes no dia 8 de janeiro, no maior ataque à democracia, desde o restabelecimento da democracia plena com a Constituição de 5 de outubro de 88, ele deveria estar muito ativo nas redes, dando entrevistas, presente no debate político brasileiro. Se ele quer se manter presente no debate político brasileiro, a omissão é inexplicável. Por outro lado, dentro do próprio Ceará, ele encaminhou tão mal a campanha que ele rachou com os irmãos, houve uma divisão política com Cid e com o Ivo, que acabaram tendo uma espécie de condomínio com o PT, né? E o PT acabou lançando o candidato ao governo do estado e os irmãos estão aliados ao governador que foi eleito pelo PT, né? Quando ele criou inúmeras dificuldades, o Ciro Gomes, para que a candidata fosse do PDT, que hoje está na Secretaria de Educação Básica, e ele impôs o seu candidato e perdeu. E também nas eleições presidenciais no seu estado, no Ceará, ele nasceu em São Paulo, em Pindamonhangaba, como sabemos, mas desde bebê estava lá no Ceará. Então, no seu estado, em Sobral, né, onde ele sempre foi sua base política, ele acabou indo muito mal. Foi a pior eleição, o resultado eleitoral, desde a primeira de 1998 no seu próprio estado. Sendo assim, hoje, em termos nacionais, é uma liderança em queda, e no seu estado, porque sempre você tem que ter a presença na província, né, historicamente no Brasil, ele também é uma liderança decadente.